Bom, como é que é a polarização dele aí? Eu vou trabalhar aí com a junção base emissora. Então, a junção base emissora aí, ó, ela vai ser polarizada diretamente. Então, a junção base emissora ela vai ser como um diodo polarizado diretamente. Então, na hora que ele começar a conduzir, se for um diodo de silício, é aquele 0,6, 0,7 volts, ela tem que estar, né, com esse valor em cima dele. Então, é um valor praticamente constante aí, que é o valor desse cara polarizado diretamente. Já a junção base-coletor, né, base-coletor, ela vai ser polarizada inversamente, tá? E aí a corrente de coletor, né, a corrente de coletor, ela vai ser controlada aí pela corrente de base. A corrente de base, então, é uma corrente pequena que vai controlar uma corrente maior que é a de coletor, tá? Então tá aí a característica de amplificação do transistor, né? Então é uma corrente pequena controlando uma corrente maior aí, tá? Então essa é a ideia. Então quando a gente vê aí o principal, né? O principal a gente observa o seguinte, né? O meu V2 aqui, ó, ele polariza diretamente, né, a base e emissora, a junção base emissora aqui desse transistor, tá? Então, esse transistor é um NPN, então eu coloquei o positivo, tá aqui, ó, né? Então, eu coloquei o positivo. Então, é N, né? O coletor é N, a base é P e o emissor é N, né? Então, eu coloquei o positivo ligado na base, que é P, e o negativo ligado aqui no emissor, que é N. Então, isso vai polarizar base emissor de forma, né, direta, tá bom? Agora, o que acontece? V1 aqui tem que ser maior do que V2, né? Tem que ser maior do que V2. Isso faz com que o positivo, né, do V1 seja ligado aqui no N, né, no coletor, no N, né? Então ele já vai polarizar esse cara reversamente. E a tensão positiva do V2, apesar de ser positiva, ela está mais negativa do que a tensão V1. Então eu estou colocando um negativo aqui na base em relação à tensão que está no coletor. Então isso vai polarizar ele reversamente, tá? Então aí os sentidos de novo, tá bom? E o que ocorre aí, tá? Se eu pegar e aumentar a corrente na base, né, a gente chama a corrente de base de IB, então eu aumentei a corrente de IB, o que acontece? Eu vou provocar um aumento na corrente de coletor. E vice-versa, se eu diminuir a corrente de base, ele vai diminuir a corrente de coletor. Então, a corrente de coletor é um reflexo da corrente de base. O que estiver acontecendo na corrente de base vai acontecer na corrente emissora. Só que isso é, em proporções aí de 200 vezes maior, 300 vezes maior, isso aí depende de como está polarizado o transistor, tá? Então a corrente base ela é bem menor que a corrente coletor, tá bom? Então esse fato é que faz com que ele seja aí, né, considerado como um dispositivo ativo. Por que ele é um dispositivo ativo? Justamente porque ele consegue amplificar um sinal, né? Então o transistor podendo amplificar um sinal, ele é considerado então um dispositivo ativo, tá? Obviamente que essa amplificação desse sinal tem que ser proveniente de uma fonte que está ali te fornecendo, né, a potência que você precisa, né? Então não vem do nada, né? Então, ó, a relação de variação de corrente no coletor dividido pela variação de corrente na base, a gente tem aí um ganho chamado ganho beta, né? Ou beta simplesmente, tá? Bom, as correntes aí, então, no meu dispositivo e as tensões. Como eu falei, né? A seta
do emissor vai indicar como é que é a corrente no emissor. Então, você vai observar aqui, por exemplo, ó, né? Tá aqui o meu emissor, corrente saindo, por quê? Porque a seta aqui está saindo. Se você olhar o outro PNP, ó, então o emissor, a corrente está entrando, por quê? Porque a seta aqui está entrando no emissor. Nos outros dois terminais, acontece o que? Eles têm corrente oposta do emissor. Então, no NPN, se a corrente está saindo do dispositivo, no coletor e na base, a corrente entra no dispositivo. Tá? No PNP, se a corrente entra no emissor, a corrente de coletor e a corrente de base saem do dispositivo. Bom? Então, para que a corrente de base entre, né, e a corrente de emissora aqui saia, o que acontece? Tem uma polarização aqui positiva para a base. Né? Então, eu tenho um VBE aqui, ó, com o positivo voltado para a base. Tá bom? Obviamente, como a corrente entra no coletor e ela tem que polarizar reversamente a base, essa tensão VCB aqui, ó, ela tem que ter essa orientação aí. E, obviamente, o VCE, né, vai ficar dessa forma aí. Então, aí a gente já tem aí, se eu olhar as correntes no circuito, qual é a corrente que entra ou que sai aí, que é aquela que referência? É a corrente de emissor. Então, você vai olhar aí, ó, quem que é a nossa corrente referência. Tá aqui, ó, a corrente de emissor. É ela que entra ou ela que sai no dispositivo. E as outras duas correntes? Essas outras duas correntes, ela fazem sentido oposto, né? Então, se a corrente de emissor está entrando no dispositivo, corrente coletor e base saem. Se a corrente de emissor está saindo do dispositivo, coletor e emissor, corrente coletor e emissor, elas entram no dispositivo. Então, considerando o transistor como sendo uma junção, né, um nó, corrente que entra é igual a corrente que sai, ou seja, a corrente de emissor é igual a corrente de coletor mais a corrente de base. Então, a corrente de emissor é levemente maior que a corrente de coletor, tá bom? Bom, vamos lá. Então, isso é para qualquer um dos dois transistores. E aí, você observando aí o outro transistor, né, o NPN, o que acontece aí? As polarizações são trocadas, né? Porque a corrente está entrando no emissor. Então, o positivo do emissor, ó, em relação à base, ele está orientado aí, ó, né? Então, é contrário ao VBE. Tá? É contrário ao VBE. O VBC, né? Também está aqui, ó, né? Com positivo na base e ótimo. Bom, então voltando aqui ao que a gente estava falando, né? A tensão aí, base emissor no transistor PNP, ele é orientado aí agora para cima, né? Então, ou seja, o positivo está no emissor e o negativo está na base. A tensão VBC, né, tem o negativo no coletor e o positivo na base. E a tensão VEC, né, ela tem o positivo no emissor. Então, qualquer uma delas aí que a gente olha, né, a tensão entre coletor e emissor é igual à soma das outras duas tensões entre base emissor e coletor base, tá bom? Então, basicamente é isso aí, né? Então, são as leis de Kirchhoff aplicada aí, dizendo que essa tensão aqui, VCB e VBC, normalmente não é utilizada. Tá? Normalmente não é utilizado. Então a gente usa normalmente as outras duas, né? VBE e VCE. Vamos lá. Param. Bom, basicamente nós temos aqui três tipos de transistores, né? Três tipos de transistores. Os transistores de uso geral. Então esses transistores de uso geral, eles são aí para pequenos sinais. Então, sei lá, sinal aí na ordem de até
80, 70 volts, tá? As frequências também são frequências mais baixas, aí, da ordem de 200 MHz, tá? As correntes de coletor estão até aí meio ampere, né? E tensão de trabalho aí na faixa de 10 a 80 volts. E a frequência dele de trabalho, frequência de transição, é de 1 Hz a 200 MHz, tá? Bom, então esses são transistores aí que você vai usar, por exemplo, no seu, sei lá, no interior do seu rádio, alguma coisa desse gênero, entendeu? Então são coisas mais simples, no interior da sua televisão, aí dentro do seu celular, algum pontinho mais, não tão, que não demande potência, não demande, né, nada diferenciado aí, tá? Aí depois a gente vem com os transistores de potência, então como o nome diz, ele vai ser a saída aí dos amplificadores, do sistema de transmissor, tá? Então ele que vai trabalhar. Por quê? Porque ele vai trabalhar com correntes elevadas, né? Então a corrente deles são correntes aí que são correntes elevadas, tá? As frequências são ainda, né, na ordem de baixa frequência. Mas existem transistores de potência RF que estão trabalhando em alta frequência, tá? Então eu tenho transistor de potência DRF, esses não tem frequência tão baixa não, tá bom? Porque aqui não foi colocado, mas as correntes de coletor aí, elas são inferiores aí a 15 amperes, mas normalmente ela trabalha aí com correntes aí superiores a meio ampere, obviamente, né? Frequência de transição aí tá até 40 MHz, né? 40 MHz. E normalmente esses caras aí fazem utilização de radiadores de calor. Por quê? Porque eles esquentam pra caramba, tá? Então, eles esquentando, ele precisa aí de um radiador de calor para poder trabalhar mais tranquilo e não queimar. Os transistores de RF, né? Então RF é radiofrequência, né? Então são transistores destinados aí ao mercado, né? Que usam aí transmissão de sinal de alta frequência, né? Recepção de sinal de alta frequência. Então, por exemplo, né, eles são de pequenos sinais, existem os de corrente elevada também, que é justamente a parte de saída, tá? A frequência de trabalho deles é uma frequência mais elevada, tá? As correntes de coletor aí normalmente são inferiores a 200 miliamperes, isso na parte, né, básica aí do circuito, e na parte saída de potência ele chega a 2, 3 amperes, aí, dependendo da potência do transmissor, tá? Frequência aí de trabalho, né, frequência de trabalho aí, perdão, tensão máxima de trabalho de 10 a 30 volts, né? E ele trabalha aí tranquilamente aí até 1,5 GHz, tá? Bom, configurações básicas. Então, o transistor, como ele tem 3 terminais, ele vai ter 3 configurações básicas, né? Onde a base é comum à entrada e à saída. Outra, onde o emissor é comum à entrada e à saída. E a última, onde o coletor é comum à entrada e à saída. Então, se você observar aqui, ó, eu tenho aqui, esse aqui é o meu circuito de entrada, tá? À esquerda. Meu circuito de saída está à direita. Qual é o terminal que está comum à entrada e à saída? Ó, é esse cara aqui que é a base. Por isso que esse cara aqui é base comum. Aqui você observa que você tem o emissor comum e aqui eu tenho o coletor comum, tá? Então eles são, cada uma dessas configurações tem uma característica básica. Bom, ele tem lá um blá 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 ali, mas acho que o legal aqui é a gente ver essa tabelinha aqui, ó, né? Então, que acontece aí no nosso, ó,
Então aqui tudo, ó, são características aí do emissor comum. Então o emissor comum, ele tem um ganho de corrente, ele é alto, só que ele é invertido, por isso que ele é negativo, né? O ganho de tensão também é alto e também é negativo, ele inverte, né? Então o emissor comum é o cara que faz uma inversão de fase aí do meu sinal. Mas isso não é problema pra gente, tá? Inverter sinal aí não é problema. Resistência de entrada do meu dispositivo é média, né? E a resistência de saída é de média para alta. Então, esse cara aqui, o nosso emissor comum, como ele tem ganho de corrente alto, ganho de tensão alto também, esse cara é o que vai funcionar aí como amplificador de potência. Por quê? Porque isso vai me dar ganho de potência, tá bom? Coletor comum. Então já é outro cara aí, né? Outro cara aqui, coletor comum, ó. Né? Então esse cara aqui que é o coletor comum, o que ocorre aí? Ele vai ter aí características, né, diferenciadas. Então, por exemplo, o ganho de corrente do coletor comum é alto, assim como o do emissor. Ele não inverte a fase, tá? Já o ganho de tensão é baixo. Então, o coletor comum ele serve como amplificador de corrente, não de potência. Ele amplifica a corrente, o ganho é grande, e o ganho de tensão é quase um, né? Quase um. Resistência de entrada do meu sistema de coletor comum é uma resistência alta e a resistência de saída é uma resistência baixa, né? Então ele vai mudando aí. Então você vê que é diferente do emissor comum, onde eu tinha média e média. Então esse cara em emissor comum, ele tem ganho de corrente, ele serve como amplificador de corrente, mas não serve aí como amplificador de tensão ou amplificador de potência. E temos o último, que é o base comum. O base comum é justamente mais ou menos o contrário aí, né, do anterior, tá? Então, o que acontece aí com o base comum? O ganho, né, de corrente é um ganho baixo. Já o ganho de tensão é alto. Então, esse cara serve como amplificador de tensão, não como amplificador de corrente, nem de potência, né? A resistência de entrada é baixa, ao contrário da coletor comum, e a resistência de saída é alta, justamente ao contrário do coletor comum. Então, o base comum é justamente o oposto ao coletor comum. Emissor comum é um cara aí que tá no meio tempo aí, só que ele tem como característica maior um alto ganho de corrente, um alto ganho de tensão, ou seja, um alto ganho de é, um alto ganho de potência. Beleza.